Mais uma aula da disciplina de Química, aula do segundo ano. Essa aula aqui é de número 23. Nela, vamos estudar dispersões coloidais e suspensões. Ok, aqui marcado dispersões e suspensões. Vamos primeiramente nas dispersões. As dispersões coloidais tornam visível um feixe de luz que as atravessa. Ou seja, você não no meio do caminho, na verdade, a pessoa não consegue ver um feixe de luz. Com as dispersões, vocês conseguem ver no meio do caminho. E esse fenômeno é chamado efeito Tyndall, né? Acho que em português Tyndall. Ok? Vamos para cá, como eu falei, ó. Tornam visível um feixe de luz, ou seja, você pode ver um feixe de luz. Aqui tem um exemplo. Ok? Um exemplo aqui, você tem 4 tubos de ensaio, temos um feixe de luz. Nesses tubos de ensaio temos um seguinte líquido. Eu acho que pode ser, não está dizendo se é água ou não. Colocando o feixe de luz, dá para ver o feixe de luz nos 4 tubos. 1, 2, 3, 4. Claro, sem o feixe de luz, sem esses tubos aqui, sem esses tubos, se você colocar o feixe de luz, você não vai ver o feixe de luz, a não ser que ele venha e bata na parede. Só vai ver no final. Mas aqui no meio do caminho aqui, você não consegue ver o feixe de luz. Tirando os tubos, né? Esse aqui é chamado efeito Tyndall, porque você consegue, na verdade, ver aqui, ó, a luz passando pelos tubos. Se tirar os tubos e deixar só pelo ar, ela não vai conseguir, vocês não vão conseguir ver. Ok? Isso aí é a dispersão, que você consegue ver o feixe de luz. Outro tipo de dispersão é essa daqui, onde você consegue ver a luz pelo ar. Mas nesse caso aí, se por exemplo o ar tiver úmido, ok? As gotículas de água do sol que batem, né, no ar, melhor, o sol que bate nas gotículas da água produz uma luz aqui, ó, que você consegue ver. Se por acaso, não, por acaso o ar estiver muito seco, nesse caso aqui você não vai conseguir ver esses feixes de luz aqui, essa parte aqui, ó, de amarelo. Como está úmido, tem mais gotículas de água, o sol bate nas gotículas de água que está presente no ar, então você vai conseguir ver. Duas maneiras de você ver a luz, certo? Ou melhor, ver o caminho dela, né? O trajeto dela. Tanto nesse primeiro exemplo, como no segundo exemplo. Ok, gente? Isso aí é o que? É dispersões coloidais, certo? Que você pode tornar uma luz visível, né? Sem esses dois aqui detalhes aqui, você não consegue ver a luz visível. Que a luz não fica visível nos seus olhos, ela está passando, mas você não está vendo. Nesse caso aqui, nos dois casos vocês estão vendo. Aqui eu coloquei também uns tipos de dispersões. Por exemplo, gás com gás não existe. Não pode existir dispersões de gás com gás. Líquido com gás. Aqui temos um exemplo, né? Aerossol, líquido. Os exemplos aqui também: nuvem ou neblina. Sólido com gás, né? Aerosol sólido. Exemplo: fumaça, poeira no ar. E tem mais, né? Gás com líquido. Líquido com líquido. Sólido com líquido. Aqui tem mais: sólido com gás.
Cada um aqui tem um exemplo. Espuma líquida, por exemplo. Espuma de sabão. Líquido com líquido. Sangue, leite, maionese e cremes. Okay? Onde você pode ver a dispersão coloidal. Certo? Só não tem nesse aqui, nesse primeiro, que é gás com gás. Aqui, gás com sólido. Espuma sólida. Pedra, pumes. Eu não vou entrar em detalhe com isso aqui, né? É só alguns exemplos, não vou falar todos. Certo? Aqui você tem muitos exemplos de dispersões coloidais nessa tabela. Aqui, a dispersão coloidal ela pode ser dividida em duas partes: hidrófilo e outra parte hidrófobos. Selecionou tudo, hidrófobos. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que essa daqui, na verdade, trabalha com água. Parece que deu um erro aqui. Aqui, pronto. Essa daqui trabalha com água, a primeira. É uma dispersão coloidal com água. E aqui é uma dispersão coloidal sem água. Um exemplo da primeira aí, dessa primeira aqui. Hidrófilos, né? Com a água. É sílica gel. Usado na absorção de água. Que é com água, né? Tem que absorver a água. Encontrada em embalagens de aparelhos eletrônicos ou medicamentos. Aqui, ó. Encontrado em aparelhos, embalagem de aparelhos ou medicamento. Pronto, isso aqui é um tipo de hidrófilo. Nesse outro aqui, cadê? Eu já passei aqui. Aqui é um tipo de hidrófobos, que não utiliza água, né? Eu já coloquei aqui embaixo um exemplo. Aqui, utilizado internamente em filtros domésticos devido à sua ação bactericida. Ok, gente? Aqui já tem um exemplo de hidrófobos e aqui temos um exemplo de hidrófilos. Certo? Exemplo de cada um na prática. Aqui também a dispersão ela também se divide em pectização e peptização. Dois, né? Ó. É parecido com demais com a primeira. Aqui é o processo, ok, de dispersão coloidal, onde se utiliza a água. O procedimento é chamado de pectização. Nesse outro aqui, peptização é o processo, é o nome do processo, gente. O nome do processo que não utiliza água, ok? Parecido com aquele, só que aqui é o nome do processo. Aqui utiliza água, mas é o nome do processo. Certo? E aqui não utiliza água. Ok? Espera um pouco aí, gente. Voltando aqui, né? Falando aqui dos processos, agora vamos falar dos processos de suspensões, né? Processo de suspensões aqui são dispersões também, cujas partículas têm diâmetro superior a 100 nanômetros, né?
Ou seja, como o tamanho das suas partículas for superior a 100 nanômetros, ela é chamada de suspensões. Menor do que isso aqui, ela não é suspensão. Ok? Maior do que esse valor aqui, ó, que está aqui, de 100 nm significa 100 nanômetros, certo? 100 nanômetros. Na verdade, é um dado de medida muito pequeno, nanômetros, que aqui é representado por nm. Quando as partículas for maiores do que essa daqui, como já falei, maior do que 100, né? Deixa eu ver, 150, 200, 300, aí é chamado de suspensão. Se for menor do que 100, for 30, 20, não é chamado de suspensão. Isso aí é a diferença. Mas as suspensões também são o que? É um tipo de dispersões. Só que você tem que considerar o tamanho das partículas. Ok? Nas suspensões, aqui ó, tem alguns detalhes das suspensões. O sistema constituído por uma suspensão é heterogêneo, ok, gente? E pode ser formado por aglomerados de átomos, íons ou moléculas, né? Certo? Aqui, nas aulas passadas eu já trabalhei com heterogêneo. Heterogêneo é aquela substância, ou melhor, aquela solução que você pode distinguir se tem duas fases, 3 ou mais, certo? É onde você consegue perceber que tem mais de uma substância heterogênea. Você pode ter duas substâncias, 3, então você consegue distinguir. Aí aqui é um aglomerado, né? Como falou aqui, ó, aglomerados de que? Aglomerados de átomos, de íons. Mas o que é íons? Trabalhando também nas aulas anteriores, íons é quando tem uma carga positiva e uma carga negativa. Ou melhor, quando um átomo perde elétrons e o outro ganha elétrons. E moléculas, né? São vários átomos juntos, ok? Aqui. A mistura composta de água e areia é uma suspensão. Aqui temos exemplo de, na verdade, de suspensão. Ó. A mistura composta de água e areia é uma suspensão. Como eu falei, aqui vai ser uma mistura heterogênea. Quando você mistura água com areia, né, na verdade não se mistura. Então dá para perceber que no recipiente vai ter água e areia. Você consegue perceber, né? Vai ter água e areia. Ok? Certo? Tiver água e areia, aí você vai conseguir sim perceber. Então isso é quando você consegue perceber o que é um sistema heterogêneo. Você consegue perceber a mistura. Com nenhum recipiente, se misturar água e areia, dá para perceber que tem água e tem areia junto. A água barrenta também é um exemplo de suspensão, ok? Aqui botei a imagem ao lado, né? Mas na verdade a imagem está embaixo, não está ao lado não aqui. Água barrenta, né? Vamos ver aqui os exemplos aqui, olha, como eu falei. Aqui é uma mistura homogênea, você só vê a água mesmo, não percebe que tem outra substância. E aqui, como falou, é água barrenta. Então vai perceber que aqui tem areia e está misturado com água. Então aqui é uma mistura heterogênea. Né? Mistura heterogênea, porque dá para perceber que tem duas fases. A primeira é água e a segunda é areia, ou seja, tem dois compostos químicos. Melhor, tem duas substâncias, né? Certo? Como aqui, ó, heterogênea. Você tem que perceber que na mistura, na suspensão. Isso aqui é tudo na suspensão, gente. Certo? Aqui ele dá dois exemplos, né?
água e areia e água barrenta. Aqui você pode ver que só tem água barrenta. Ok, gente? Certo? Esse último aqui, ó, esse último aqui que é um exemplo de suspensão. A aula encerra por aqui, gente, e até a próxima.